custo de tudo, é viver a dois da melhor forma. E veja aí, uma das coisas que vai nos ensinar, ou vai nos ajudar a vivermos a dois da melhor forma, é a forma como vivemos quando estamos solteiros. Se os teus índices de amor próprio, valorização, forem muito altos quando você estiver solteiro, eu lhe garanto que quando você estiver a dois, você não vai aceitar menos do que você se ofereceu e menos do que você se proporcionou. É por isso que é importante aprendermos a ser solteiros felizes. Ou essas palmas estão fracas, vamos celebrar o nome do Senhor com mais vida. Não, mas eu tenho que me casar, o pastor está a dizer isso, porque o pastor já casou, eu tenho que me casar, porque a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só e deixará a sua mulher. Mas veja, não é bom que o homem viva só, ou você tem que se casar. A minha questão é, a custo de quê? Para você ter esse casamento, vai te custar o quê? A custo da tua saúde emocional? E o emocional é perigoso porque depois começa a definhar o teu corpo, começa a trazer outros problemas, vícios e etc, e etc. Não é porque a Bíblia diz que não é bom que o homem viva só, que eu vou fazer de tudo e mais alguma coisa, inclusive me anular, só porque eu tenho que o quê? Que me casar. Não, não é bom que o homem viva só, então na primeira oportunidade eu vou fisgar o bofe. Às vezes é um psicopata. Ei, a irmã ainda nem sentou, já falou amém, Jesus Cristo. Jesus. Obrigado, Nelson. Obrigado, Deus te abençoe. Não fica mais doente, já? Se não, pegou azeite aqui agora. Repreendo isso aí. Não, mas não é bom, pastor. Adão também fizeram a costela dele e tal, e tal, e tal, e tal. Mas a minha questão é, para nós pensarmos, não é bom viver só e eu tenho que me casar a custo de quê? Para você estar casado, vale a pena você anular teus sonhos só porque você tem que se casar? Vale a pena ficar com um homem e uma mulher que não te respeita só porque você tem que se casar? Vale a pena ficar com um homem, com uma mulher que não sustenta e não suporta teus sonhos, metas, propósitos e objetivos só porque você tem que se casar? Vale a pena ficar com alguém que te agride, e não só física, a pior das agressões, que deixam mágoas e máculas, manchas que às vezes se tornam eternas, são as agressões verbais. Vale a pena casar-me e ficar com alguém que todos os dias parece que tem uma aliança com o diabo para me diminuir, só porque não é bom que o homem viva só? Só porque não é bom que o homem viva só, vale a pena entrar num relacionamento que eu sou, veja aí, não sou tida nem achada, não sou tido nem achado, só porque eu tenho que me casar? Não é bom que o homem viva só. Então, como não é bom que o homem viva só, vale a pena qualquer tipo de tratamento só para eu esfregar na cara da sociedade que eu também sou casado ou casada? Vale a pena anular o teu amor próprio só para provar nas suas que eu casei? Não é bom que o homem viva só, mas a que custo? A que custo? A que custo esse... Quanto é o que e quanto é que o teu casamento te vai custar? Porque às vezes nós estamos a pensar que vamos entrar para os casamentos e que vamos ser felizes, e há homens e mulheres a entrarem para casamentos que estão a lhes roubar tudo. Há homens e mulheres que estão a entrar para casamentos, estão a roubar-lhes sonhos, metas, propósito, brilho, luz, destino, voz. Então, será que vale tanto a pena casar só por casar? Porque é uma das coisas que o meu pai mais me pede, que eu tenho que me casar. Casa ele. Ele já casou, então que continue. E se você tiver de o fazer, você o fará o quê? No teu tempo, na tua hora, na tua estação, no teu momento, quando você tiver a convicção de que é o parceiro certo, a parceira correta e que vale a pena.
Até lá você precisa aprender a ser um solteiro feliz. Mas é bíblico, sim, mas a Bíblia que diz que não é bom, não te disse fica com o primeiro que aparecer. A Bíblia que te diz que não é bom, não te diz para você se anular, só para você dizer que casou. A Bíblia que te diz que não é bom, não te diz que você tem que matar sonhos, metas, objetivos, planos e propósitos para viver o dele. Ou sou o dele. E falo com todo cuidado aqui, eu não estou a dizer que às vezes a mulher não possa abrir mão de coisas, mas ouça, o homem que vai pedir para você abrir mão de coisas, você tem que certificar que vale a pena. Eu já falei aqui nessa igreja, nem todo homem, ouça, não vale a pena deixar de trabalhar por qualquer homem. Não vale a pena deixar de estudar por qualquer homem. Há homens que não merecem esse acesso na tua vida. Há homens que não dá para ceder esses pedidos. Mulheres, cuidado. Eu queria falar uma coisa, mas como estamos em horário nobre, eu não posso falar. Cuidado com essa tolice de parar de estudar porque o meu marido não quer. Meu namorado não quer, meu não gosta, que eu vou muito na escola. Não vou estudar, ele vai me dar tudo. Ele vai te dar tudo até o dia que ele não te dê mais nada. Há mulheres que não estão a sair de casamentos porque elas não sabem para onde ir. Elas não sabem como começar. Como os 7 filhos. O Joaquim é que paga o arroz, a Zap, a empregada, a água, a luz. Até o ar que ela respira, o Joaquim é que paga. Então ela tem que suportar tudo do Joaquim. Porque quando tinha que estudar, não estudou. Quando tinha que fazer cursos, não fez. Quando tinha que fazer negócio, não fez. Quando tinha que procurar emprego, não procurou. Quando tinha que se capacitar, não se capacitou. E agora está a comer o pão que o diabo amassou com os pés. Porque nos venderam a ideia que quem não casou está mal, está mal. Quem não casou está mal. Porque inclusive nas nossas sociedades, se você já está com uns 30 aí, e você não casou, você tem um problema, você tem algum problema na tua vida. O pastor não está te vendo bem. Não é normal, você é bonita, bonito, com essa idade. E às vezes os homens passam mal. Não estou a dizer que a inversa não é verdadeira, mas veja, não, 40 anos não casou, o problema é ele, o problema é ele, o problema é ele. Às vezes há vezes que não tem nenhum problema. Hello? Vamos lá bem rápido. Mateus capítulo número 19. Mateus capítulo número 19. Versículo número 12. Mateus 19, 12. O meu foco está mais na parte final do versículo, mas vamos lá ler todo o versículo, depois eu trago o contexto. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa de quê? Do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Ou seja, existem o que Jesus estava a dizer aos discípulos, é que existiram homens que nasceram com o chamado divino de não se casarem. Mas também existiram outros homens que outros homens os apontaram e disseram: vocês não serão casados. Mas existiram outros homens que tomaram a decisão de não se casarem por causa do reino dos céus. Dizer para todos fazerem isso, mas ele está dizendo o seguinte: quem puder receber isso, receba. A minha questão é, Paulo, por exemplo, e daqui a ainda vamos ler 1 Coríntios 7, era para começarmos no 8, mas podemos começar 1 Coríntios 7, 7. Paulo, por exemplo, era um eunuco, era um homem que na sua jornada de vida e ministerial, ele tomou a decisão de quê? De não casar, de não ter mulher, de não ter filhos.
E desculpa pelo que eu vou dizer, eu duvido se Paulo era infeliz. Eu tenho as minhas dúvidas se esse homem Paulo era um homem infeliz. A grande tolice que cometemos nos nossos dias é de pensarmos que precisamos de uma certa companhia na nossa vida para vivermos a plenitude da felicidade. Se você não aprendeu a viver felicidade plena alone, você não vai aprender a viver felicidade plena com ninguém. Sabe por quê? Porque você é um ser humano que não sabe desfrutar as coisas da vida. Então não importa quem te traga essas coisas, você vai continuar sem saber o que? Desfrutar. Não importa quem te proporcione, se isso é algo que já está na gênese do teu ser, você vai continuar a ser esse homem seco, essa mulher seca, esse homem frio e essa mulher fria. É por isso que é importante, e eu já falei aqui nessa igreja, eu estou sozinha, eu estou sozinho, pega o teu dinheiro, vai para o restaurante, come do bom e do melhor, senta, pede um coquetel sem álcool, um mojito virgem, come, relaxa, pede um petit gâteau, pede uma sobremesa ao teu gosto e desfruta. Saíram filmes novos, vai para o cinema à noite sozinho, sozinha. Poupa, faz as tuas finanças, vai para a Europa sozinho, vai esquiar na neve, cai, ri sozinho. Caí. E tu vier na minha vida, vamos ver aquela coisa verde que agora todo mundo vai ver, acho que é na Suécia ou na Suíça, a áurea boreal. Como é que é o nome? Como é que é? A aurora boreal, né? Mariana conhece bem. Já foi ver a aurora? Nunca foi ver a aurora? Está esperando o Joaquinito? Faz poupança, go by your own self. Eu e o Francisco, Francisco vai sofrer na minha mão. Eu e o Francisco na aurora boreal. Vai ver a aurora boreal sozinho, sozinha. Quando o Francisco vê na tua vida, eu quero te chachar já, para te meter maluca, porque os homens fazem isso. Vendem a lua, vendem o chão, vendem a terra. Eu vou te levar para ver a aurora boreal. Tu vais dizer, não te esforces tanto, eu já lá estive. Eu estou a pregar. Mas você que nunca foi em nenhum sítio, tudo está a esperar um homem para te levar. Eu vou te levar para conhecer os Estados Unidos. Eu conheço, já estive em Houston, conheci DC, tenho fotos na Casa Branca, no tempo do Bill Clinton. Solteiro, feliz. O tempo do solteirismo, da solidão, é um tempo que você deve, vou pegar um pouco pesado daqui a nada, investir em ti. Estudar, trabalhar, se formar, cuidar do reino de Deus, cuidar da casa de Deus, ter metas e ambições, investir mesmo em ti como pessoa. Se você é homem, porque há homens, ele está solteiro e ele está sonhando com uma latona. O que é uma latona? A minha questão, você é o perfil de homem que a latona quer? Então, se você quer uma latona, você tem que saber, latona vem com encargos próprios. Então, enquanto você está solteiro, estuda mais, trabalha mais, investe mais na tua imagem, no teu cheiro, na tua beleza, não fica rústico. Porque nem toda mulher gosta de homem rústico, a mulher gosta de homem organizado. Eu quero uma morena de cabelos cacheados, olhos castanhos, turbinados, e tenha curvas naturais. Tá bom, você quer isso tudo. Você está a trazer o quê? Jesus Cristo de Nazaré. Não, isso aqui o pastor lhe dá de graça. Eu estou a trazer Jesus Cristo para a vida dela. E ela te disse que quer esse Jesus só. E existem mulheres que elas também, eu quero um homem bonito, um homem charmoso, um homem cheiroso. Será que os homens bonitos, charmosos e cheirosos querem mulheres como você? Porque os homens bonitos, cheirosos e charmosos, eles também têm o quê? O perfil de mulher deles. Vocês não estão a falar, amém?
Os homens bonitos, cheirosos, charmosos, eles também têm o perfil de mulher que eles querem. E às vezes você sofre, como homem ou como mulher, porque você está a correr atrás de algo, ou que não é o teu perfil, ou que você não é o perfil daquilo. É por isso que tem muita mulher que passa vários homens na vida dela e sai no ano. Porque as pessoas não param para pensar que pessoas têm perfis. E às vezes numa conversa, um homem e uma mulher pode desenvolver um certo encanto pela tua pessoa. Só que às vezes você não é o perfil dela ou dele. É por isso que grande parte ou muitos dos relacionamentos chegam a desgaste. A semana passada eu falava com alguém que literalmente estava a viver uma situação dessa natureza. Ele só gosta de um tipo de mulher. Só que esse tipo de mulher que ele gosta não está a funcionar. E há uma outra jovem que é um outro tipo de mulher que lhe ama, que lhe quer, mas ele não quer ficar com essa mulher. Mas, por exemplo, pela minha leitura, a mulher que ele não gosta enquadra-se melhor ao que ele precisa nesse momento. Só que fisicamente ela não tem estereotipo, que se diz, não é? Ok. Daquilo que ele procura. Então, o momento que você está solteiro, nós casados, nossa conversa é outra, vamos passar lá também daqui a nada. Mas o momento que você está solteiro, existem coisas que você precisa fazer. Você tem que se curtir muito como solteiro. Se proporcionar o melhor, cuidar de ti. Tira da tua cabeça essa ideia de que uma mulher vai me completar, de que um homem vai me completar. Tira da tua cabeça essa ideia. Toda vez que nós pensamos assim, nós estamos a revelar um desequilíbrio emocional, uma desestruturação emocional. Nós estamos a revelar, inclusive, falta de amor próprio. Eu quero falar para alguém nessa manhã: o amor da tua vida é você. E a tua felicidade não está na mão de nenhum homem, nem na mão de nenhuma mulher. A tua felicidade está em ti, está em Deus. Esse homem não está me fazendo feliz, você está a se fazer feliz. Essa mulher não está me fazendo feliz, você está a se fazer feliz. E quem foi que disse que é papel desse homem te fazer feliz? Quem foi que te disse que é papel dessa mulher te fazer feliz? Esse homem veio para completar, veio para contribuir, veio para agregar. Isso não é papel dele. Por isso é que nós precisamos cuidar bem do nosso emocional. Como nós não prestamos atenção a esses detalhes, desculpem pelo que eu vou falar, tem mulheres a aceitarem qualquer coisa. Qualquer coisa. Que elas estão desesperadas pelo casamento. Pastor, é o calor, toma banho. Pastor, não está me entendendo, pastor, não está me entendendo, pastor. Eu já estou nos 30 aí, essa fase. E por causa do calor, você vai meter os pés pelas mãos? Pastor, só está a parecer tutu, só está a parecer escuro. Não tem alguma coisa em ti que só está a atrair. Ao invés de atacar, você devia pensar: por que só me aparece tutu? Por que só me aparece cabeçudo? Eu estou a sonhar com morenos, mas nenhum deles cruza o meu caminho. Talvez porque você não se colocou à altura do perfil das mulheres que os morenos estão à procura. Está aqui a nossa irmã, ele caiu um moreno, né? Baixinho, mas é moreno, cabelo. Talvez porque ela se colocou à altura do tipo de mulheres que os morenos estão à procura. Pastor, só me aparecem escuros, só me aparecem escuros. Então, mulheres que estão aqui solteiras, cuidem mais de vocês. Cuidem bem de vocês. Eu comecei a assistir um filme ontem, que não acabei, e partilhava com a pastora.
sempre vi o título e chamava a atenção, mas nunca, e confesso, por causa da religião, imagina que você vai ver um filme que o título é Diabo Veste Prada. Então a primeira coisa, o pastor nem quer saber mais do conteúdo, ele está amarrado no nome de Jesus. Filme do diabo, filme do diabo. Mas na verdade eu vi um vídeo de uma senhora, porque agora saiu a parte 2 desse filme, e aqueles que pensavam como eu começaram a fazer confusão. Está amarrado Satanás, cristão não pode ver esse filme. É só o título, o conteúdo do filme até é bom. Quem já assistiu a parte 1 desse filme? O que é que ele ensina? Apareceu o diabo lá, com ferro, a picar as pessoas, o inferno se abriu. Não tem nada de Satanás lá. Na verdade, o que aquele filme ensina é sobre o poder do quê? E é um filme muito mais centrado no universo feminino, não é? Ensina sobre o poder da imagem, as portas que ela pode abrir, as mesas que você pode sentar, a forma como as pessoas vão olhar para ti, o tipo de pessoas que poderão se conectar a si só pelo facto de você apresentar-se bem. Então não tem nada de demoníaco naquele filme. Como eu disse, não, eu quero entender porque os meus irmãos da igreja estão a fazer confusão. E ontem comecei a assistir a parte 1, porque vou para o cinema com a minha garina assistir a parte, e eu não quero ver a parte 2 sem ter compreendido a parte 1. E no final do dia, a mensagem que eu quero trazer para as mulheres que estão aqui a me ouvir é exatamente isso. Cuidem bem de vocês. Invistam na vossa imagem. Porque o tipo de homens, por exemplo, quando a história começou a chachar, quando eu comecei a chachar, na verdade nós não nos chachamos, né? Acho que nós não nos chachamos assim de chachar, porque nós éramos amigos, conversavam todos os dias, e começamos a andar juntos, a sair juntos, tínhamos pessoas, depois começaram a andar conosco. Do meu lado não tinha nenhum interesse romântico, do da pastora já tinha, nenhum, também não tinha. Até que prontos, pelo convívio e tal, as coisas começaram a acontecer. Mas por exemplo, a pastora era mais magra, eu também já lhe dei 3 filhos, não podemos exigir muito. A pastora era Miss, e tal. E estava sempre muito bem apresentada. E eu sou homem, e eu sou um tipo de homem. E há coisas que os tipos de homem como eu apreciam. E se você está ali, você está a sonhar um homem como o pastor Elcio, então você tem que se colocar à altura do perfil de mulheres que tipos como eu apreciam. E você vai ver que vai deixar de vir escuro na tua vida. Cabeçudo, escuribaba, cambutas. E homens do meu tipo apreciam mulheres que estão sempre bem apresentadas, cheirosas, bonitas, unha feita. Você, tua unha, a do meio partiu há 7 meses. Essa aqui só tem já vermelho no meio. Aqui não tem unha, tá uma vez só já aquela carne. E você está a chorar moreno, está a chorar PCA, está a chorar um homem bem apresentado, está a chorar um homem bem posicionado. Cuida um pouco mais e melhor de quem? De ti. E sabe o que vai acontecer? Você não vai precisar procurar, porque não é expectável que a mulher procure. A Bíblia fala: quem achou uma esposa, achou uma coisa boa. Os homens estão à procura. Se coloque numa posição que quem está à procura do tipo de mulher que você é, te encontre. O tempo do solteirismo é um tempo que você deve investir em ti. Serve para homens, isso serve para mulheres. Eu vou dar um outro exemplo. Existem homens que eles dizem assim: eu quero mulher que tem dinheiro. Hello? Quero mulher rica, eu quero mulher que tem dinheiro, eu quero mulher bem apresentada, eu quero mulher diretora, eu quero mulher bancária, eu quero mulher empresária.
essa mulher, se ela estiver solteira, ela também tem um perfil de homem que ela está à procura. Na verdade, são dois perfis. As que não têm muito juízo, elas estão à procura dos gigolós, dos caenches, dos bonitões. Hello? Elas estão à procura de um cartão postal com o qual elas vão aparecer nas reuniões, nos eventos e tal. Todo mundo, uau! Namorado da doutora Bruna é um pound law, é um pedaço de mau caminho. Essas são aquelas, prontos, não vou aqui colocar estigmas, mas tem as suas escolhas. Esse é o primeiro grupo. Mas o segundo grupo desse tipo de mulheres a fazer com esse manguito, ela vai lá, meu Deus, onde eu fui me meter? Se você está sentindo que o músculo não aqueceu bem, então, para o aquecimento, ela vai falar, meu Deus, onde eu fui me meter? Então, a geopolítica, como na escola, né, o professor perguntava, o que é não sei o que, como o professor disse, o não sei o que, a geopolítica, porque para entendermos a geopolítica, vamos ter que voltar um pouco no tempo para entender primeiro a definição de geo e depois a definição política. Porque a geopolítica não é só a geopolítica é a geo mais a política, e eles juntos. A mulher rica que você quer, ela está à procura de um perfil de homem. A mulher diretora da multinacional, ela está à procura de um perfil de homem. A mulher bem posta na sociedade, ela também está à procura de um perfil de homem. Então não adianta quebrar a cabeça com um perfil de mulher, cujo perfil de homem você não é. A fase do solteirismo é uma fase para investirmos em nós. Porque quando você chega a altos níveis de amor próprio, você não vai ser aquela mulher e aquele homem desesperado por um parceiro na tua vida. Eu já conversei com várias mulheres e a conversa de muitas é: pastor, a idade está a passar. Pode passar. Pastor, a idade está a passar, até agora a tua filha então nada. Mas estás preocupada com o quê? Você não consegue viver bem com a tua companhia. Você não se ama. Você não gosta do que você vê no espelho. Você não gosta do que você se proporciona. Você está muito preocupada com a idade que está a passar. Essa conversa é que às vezes nos leva ao erro. A conversa do quê? Da idade está a passar. Porque como a idade está a passar, vale a pena cair no primeiro braço que estiver aberto para me receber. Desculpe. É preciso trabalharmos com cuidado e alguma intenção nos nossos níveis de amor próprio. 1 de Coríntios, já tinha pedido para abrir, não é? 1 de Coríntios 7:7. E aqui eu começo a fechar. Não vou fechar, vou começar a fechar. 1 de Coríntios 7:7, Paulo vai dizer o seguinte: porque quereria eu que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra maneira. Veja aí. O que Paulo aqui está a falar? Paulo está a falar que ser solteiro é um dom. E que cada um tem o seu dom e o aplica da sua própria forma. Segundo ponto. A passagem que nós vamos ler, porque é preciso perceber que não obstante a Bíblia ser um livro escrito por homens que foram inspirados por Deus, é preciso saber interpretar o que está na Bíblia.
Por exemplo, a passagem que nós vamos ler não é uma inspiração ou uma orientação do divino para os homens. Amém? É a visão de Paulo. Por isso é que vocês estão a ver que ele está a dizer que gostaria que todos os homens fossem como eu. Eu, Paulo, gostaria. Isso não é o Espírito de Deus que lhe iluminou, que lhe inspirou, uma revelação que ele recebeu do alto. É a visão de quem? De Paulo. E quando você medita as Escrituras, você encontra a visão de um homem. Quando você encontra o homem falando algo na primeira pessoa, não é uma passagem vinculativa ou obrigatória. Hello? Não é algo que deva ser levado como um mandamento. Por quê? Porque é a visão e a posição daquele homem. É por isso que nós começamos com Mateus, vendo Jesus dizendo: alguns foram comissionados por Deus, outros foram castados por homens, e outros fizeram a si mesmo. E quem puder escolher, escolha. Amém? Ok, versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. E isso levanta uma outra questão. Você acha que Paulo não era feliz? Era. Servindo a Deus, servindo as pessoas, cuidando do seu ministério, do seu propósito. Não era feliz? Era. Versículo 9, não é? Mas se não podem conter-se, aí o conter-se tem a ver com quê? Tem a ver com quê? O conter-se tem a ver com quê? Conter-se tem a ver com quê? Conter-se, se não conseguem se controlar. Tem a ver com quê, igreja? Sim, aguentar o quê? Como então vocês? A pressão de quê? Vocês estão muito politicamente corretos, vocês. Vocês não são assim. Paulo está a dizer, se vocês não conseguirem controlar o fogo, se não podem conter, se você está vendo, não, Paulo, estamos a tentar, mas não está a dar. Então Paulo está a dizer o quê? Se não podem conter-se, casem-se. Por mim, as viúvas e os solteiros continuavam como eu, solteiro, feliz. Uma coisa que Paulo muito fazia, o homem estava sempre a viajar. Viajar pela Europa para pregar, para plantar a igreja, para ministrar, para fazer o trabalho dele. E ele sabia que uma mulher desequilibrada emocionalmente ia dar cabo da missão dele. Paulo, 3 meses fora de casa, mas você casou com Jesus. Você esqueceu que deixou a mulher aqui. Porque Paulo estava sempre a viajar, para cuidar das suas coisas. E uma mulher desestruturada emocionalmente, uma mulher que colocou na cabeça dela que para ser feliz precisava ou precisa de um homem, ia dar cabo do quê? Da jornada e do ministério de Paulo. Uma mulher que enquanto esteve na casa dos pais, a oração dela: pai, eu preciso de um homem para me fazer feliz, e acabar com quê? Com a missão dele. Então, para não falhar na missão, porque veja, o parceiro certo te eleva ou te abate. O parceiro certo te constrói ou te destrói. O parceiro certo pode te promover ou te colocar no tapete. Quando falo de parceiro, estou a falar de parceira também. Então, para não incorrer no risco de se dar em casamento com uma mulher que não compreenderia a sua missão, o que ele fez? Decidiu morrer solteiro. E solteiro, feliz. Porque o quão longe vamos na vida e o quão grande nos tornaremos está intrinsecamente ligado ao parceiro que traremos para a nossa vida. O parceiro com o qual você se vai conectar, a parceira com a qual você se vai conectar, vai determinar, vai influenciar e de que maneira, o quão alto serão os teus voos.
o quão altos serão os teus voos. É por isso que nós precisamos aprender a curtir da melhor forma possível e com alguma intensidade a fase que nós somos ou estamos solteiros. Para que ninguém nos venha oferecer menos do que aquilo que nós já nos conseguimos o quê? Proporcionar. Vou te levar para tomar um copo. Eu consigo fazer vários copos sozinha. Quando nós conseguimos chegar a essa dimensão, vai ter sempre uma pergunta quando um homem ou uma mulher quiser cruzar o teu caminho. O que é que ele agrega na minha vida? Ou o que é que ela agrega na minha vida? Não pode ser mais do mesmo. Tem que ter alguma coisa que você perceba, vale a pena me juntar a esse homem ou vale a pena juntar-me a quê? A essa mulher. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Está ali a resposta. Abrasar-se fala de quê? Brasa fala de quê? Brasa fala de quê, irmão Fredina? Brasa, está a rir, brasa fala de quê? Então, brasa fala de quê, igreja? Fogo. E não é o fogo do Espírito que está a falar aí. É o fogo da carne. Todavia, os casados, mando não é o mesmo, mas o Senhor, veja aí, que aqui ele já está fazendo uma diferenciação. Quando era ele deixa bem claro eu. Mas aqui ele vai dizer, todavia os casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher faça o quê? Não se aparte do marido. Próximo versículo. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher. Aqui tenho que trazer correção, equilíbrio, desculpa. Porque a Bíblia se justifica por ela mesma. Não significa que o teu marido te dá bicos e você tem que ficar lá. Não significa que o teu marido tem 7 mulheres e você tem que ficar lá. Aqui é no contexto de que está tudo bem. Porque a própria Bíblia aponta fatores e elementos que uma mulher pode abandonar o marido e que o marido pode fazer o quê? Abandonar a mulher. Agressões físicas, infidelidade conjugal estão no topo da pirâmide das razões que tanto um homem pode abandonar sua esposa, como uma esposa pode abandonar o seu parceiro e aos olhos de Deus ser legítimo. Porque a coisa mais preciosa que Deus criou é a vida humana. E tudo que atenta contra a vida humana, atenta contra Deus. Você não vai ficar com um homem ou com uma mulher que quer te matar. Todos os dias que você acorda, ela está com faca já no teu pescoço. Ou ela se trata, ou você sai dali. Hello? Mas aos outros digo eu, não o Senhor, mas aos outros quem é que diz? Paulo. Quando ele diz digo eu, é para dizer o que? Isso não é um mandamento, não é vinculativo, mas é o meu conselho para vocês. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. É aqui a questão do jugo desigual, na perspectiva de Paulo. Estamos em versículo agora 13, não é? E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Vamos pular para o 32. Senão vamos roubar muito tempo aqui. 32. Ok. E bem quisera eu, quem? Paulo, não o Senhor, que estivesses sem cuidado. O solteiro fazendo o quê? Cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. E aqui agradar ao Senhor, Paulo não está a falar só de varrer na igreja, puxar cadeira, fazer som. Agradar ao Senhor no estilo de vida que o solteiro vai levar. Ah, ok, alguém falou amém. Porque não é porque eu estou solteiro que vou partir a louça toda, não. Cuida na forma como há de agradar o Senhor. Tem a ver com o quê? Com o estilo de vida que o solteiro levará enquanto for solteiro.
Não, eu sou mesmo solteiro, hoje beijo a Mônica, amanhã a Maria, depois a Teresa. Não, não é isso que a Bíblia está a falar. Solteiras também. Quer dizer que mesmo no solteirismo há um chamado para agradarmos ao Senhor. Já avançou, filho? Volte para o 42. 32. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. 33. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Essa parte até nem vou falar muito. A pastora está aqui, chegar em casa, a pastora às vezes ela me diz assim, por exemplo, meu pastor me disse, olha, a semana passada o meu pastor pregou, então está escrito, vocês leiam e interpretem. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo. Solteiro, vocês estão bem? Veja o peso que Deus nos deu do mundo, as coisas do mundo, em como há de agradar, porque elas querem muitas coisas, elas querem tudo, das coisas do mundo. Isso é, Paulo também, Paulo é pesado. Isso é mundanismo, as coisas do mundo, carro, casa, sapato, blusa, cabelo, perfume, restaurante, viagem, filho, make-up, fera, expo delas, NDM Muxico, e não sei lá mais que, Cuide de como vais agradar a tua mulher, em como has de agradar a tua mulher. Então o conselho de Paulo é, aqui parafraseando, que cada um saiba interpretar a fase que está e viver da melhor forma na fase que se encontra. Viver o quê? Da melhor forma na fase que se encontra. Você vê que quando vai falar nesse livro, nesse capítulo 7, depois vocês podem ler todo o capítulo para interpretarem e verem melhor o contexto. Vocês vão ver que a perspectiva também é de não colocar pressão em nenhum dos segmentos. Sem pressão para quem está no solteirismo e sem pressão para quem já é casado. Mas para cada um interpreta melhor a sua fase e viva bem melhor na fase que se encontra. Filipenses capítulo número 4, vamos lá bem rápido. Filipenses capítulo número 4, versículo 11 e 12, é uma palavra que nós todos conhecemos. E essa mesma palavra nos foi ministrada pelo apóstolo Paulo. Filipenses 4:11, vamos lá. Veja o que ele vai dizer. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Versículo 12. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidades. Versículo 13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Uma das coisas que podemos depreender daquilo que Paulo está a dizer, anote isso que é muito importante que eu vou falar, é que o verdadeiro contentamento não vem do homem, nem vem da mulher. O verdadeiro contentamento para um homem vem de Jesus Cristo de Nazaré. A verdadeira satisfação para um homem vem de Jesus Cristo de Nazaré. Porque esse homem Paulo, ele estava a dizer que a sua satisfação principal não estava nas coisas terrenas ou materiais que ele vivia, tinha ou experimentava. Em Jesus, ele sabia lidar com o quê? Com todas as fases da sua vida. E o grande problema que nós temos nas nossas igrejas, nós temos, desculpem senhoras pelo que eu vou falar, mulheres que estão a ficar desesperadas para ter um homem na vida delas. E elas não estão a saber curtir a fase de solteiras. Tem mulheres que estão a ficar depressivas e amargas por causa de falta de um homem na vida delas. Seja uma solteira feliz.
Desculpa pelo que eu vou falar, há uma verdade que eu vou falar nessa igreja. Nem todas as mulheres do mundo vão se casar. Nem todas as mulheres do mundo vão ter filhos. E é pesado ouvir isso de um pastor, porque do pastor você quer uma mensagem de fé. Você vai se casar. Eu sei que tenho filhas que não vão se casar. Você vai ser mãe de 7 filhos. Muitas não terão. A minha questão é, se você não souber curtir as fases da vida, se você for uma delas que não se vai casar. Se você for uma delas que não vai ter filho. Se você for um deles que não vai ter mulher, nenhuma mulher vai te dizer assim. Vai ser eunuco da Xer, barba branca, cabelo branco. Até que tomar 4 banhos por dia por causa do fogo. Se você for um desses homens que nenhuma mulher vai querer ir ao altar contigo. Você vai se sentir menos amado por Deus? Você vai ficar o amargurado do grupo? Você vai ficar o cabisbaixo do grupo? Você vai ficar o depressivo do grupo? Porque todos os meus amigos casaram e eu não casei. Veja, se você não percebe que felicidade vai além de se casar, então você não entendeu o que é ter Jesus na sua vida. Se você não percebe que plenitude e completude vai além do que ter um bom marido, uma boa esposa, então você ainda não percebeu o prazer de ter o quê? Cristo Jesus em sua vida. Nossa autossatisfação, homens e mulheres, e não vem, não, mas o pastor já casou, eu poderia não ter casado. Até porque o meu sonho era casar nos 30 e casei nos 20. Casei muito antes, sabe o Senhor por quê? Então casamento não era uma coisa que eu estava louco à procura. Aconteceu. E percebi que teve de acontecer. E quando aconteceu, percebi que era o tempo para acontecer. Então não era uma coisa que eu estava desesperado à procura. E acredito que a minha esposa também não. Que ela própria também não entendeu. Já estava casado por quê? Ou como? Meu Deus, já estou casado, já estava casado. Até hoje eu fico na minha casa a olhar para os miúdos, eu começo a falar, mas Jesus, eu já tenho esses filhos todos. Fiz como esses filhos todos, Senhor? Quando é que isso aconteceu? Quando é que eu vim parar nessa posição? Sabes como é que fizeste, pastor? Simula, sabes? Não, mas vocês também entenderam o contexto. Eu falo às vezes na pastora, não acredito às vezes que esses miúdos são meus filhos. Não era a agenda do homem, não era o plano do homem, era a agenda de Deus. E nós obedecemos. Mas eu garanto-vos, se o plano do Senhor, porque eu me conheço, como é que eu era quando solteiro. Eu sempre disse nessa igreja, vocês já me ouviram falar isso várias vezes. Quem já me ouviu falar que eu sempre amei o prazer da minha companhia aqui na igreja? Quem já me ouviu falar isso? Sempre amei o prazer da minha companhia. Sempre lidei bem comigo mesmo. Na casa da minha mãe, assistia às minhas séries, 1 litro de Fanta, 1 litro de Coca-Cola. Eu era o meu melhor companheiro. Sempre me dei bem comigo mesmo. Nunca coloquei expectativa da minha felicidade na mulher que viesse entrar para a minha vida. Nunca. Eu sempre amei a minha companhia. A pastora está aqui mesmo quando namorávamos. A pastora viajava, eu ia para onde? Para o cinema sozinho. Demorar muito. E quando não, deixa ela curtir. Ela também precisa, lá onde ela foi, fica lá, curte lá. Porque há coisas que, veja, você tem que fazer coisas que são necessárias para mim como homem, para ti como mulher. Você precisa de dias de solitude. Dias que você senta contigo mesmo para ouvir teu cérebro, tuas emoções, teu coração. Dia que você conversa com teu eu. E não vamos aqui fingir, eu e a minha esposa conversamos sobre isso e nós sabemos bem disso. Há coisas que às vezes você não quer despejar no teu parceiro. Há coisas que você não quer despejar na tua parceira. Agora, como é que você fala contigo mesmo se você não se gosta? Se você não se ama? Se você não consegue ficar na mesa de um restaurante sozinho a comer? Eu, até hoje, casado, a pastora não está, é a minha escapadinha, ou passei em algum lugar, eu sento sozinho no restaurante para comer. Eu, sozinho, até hoje. Quando chego em casa tenho que comer de novo.
porque senão vocês sabem essa parte das mulheres. Eu que pedi para que fizessem a comida e deixamos. Nem que for a fingir, tens que sentar na mesa, meter um bocado de arroz e simular que estás a comer. Mas aquele tempo que eu tenho comigo mesmo num certo lugar é importante para mim. E veja, é bom que eu tenha isso, porque vai ser bom para ela. Há coisas que eu vou tirar e quando voltar para casa eu vou voltar mais leve. Quando eu voltar para casa eu poderei estar um pouco melhor, porque é muita pressão na vida do homem. Ainda mais na vida de um pastor. Que todos os dias você está a pensar a renda, o salário, a cura da irmã Joaquina, o casamento da irmã Francisca, a libertação do irmão Toninho, e o problema de não sei o quê, e a conta de não sei o quê, e a tela, e o expo, e o de homem para homem. A nossa cabeça está todo o tempo a nos mandar informações. É pressão que não acaba. O salário das senhoras, a escola dos miúdos, e A, B, C e D. Então há um tempo, e assim também é na vossa vida. Há um tempo que você precisa contigo mesmo. Tem um programa com o baby, para aqueles que têm o seu baby, a sua baby. Há dias que você precisa do prazer da tua companhia. Há dias que você precisa do quê? Do prazer da tua companhia. Solteiros felizes. Então, o que Paulo vai nos ensinar em Filipenses? Que a nossa completude e felicidade não depende de nada material que a gente tem. Jesus é o único que vai nos tornar completo. A prova disso é que você conhece amigos e amigas que estão casados e pensaram que o casamento ia mudar a vida deles, estão o quê? Infelizes. E ouço o que é que eu vou falar. Quando eu estou a falar do quesito infelicidade, eu nem estou a falar só de pessoas que estão a passar necessidade material. Eu estou a falar de pessoas que não estão a passar nenhuma necessidade financeira. Que a mulher trabalha bem e ganha bem, o esposo trabalha bem e ganha bem, tem carro, tem empresa, tem negócio, e ainda assim o casamento deles é uma lástima. Quantos de vocês conhecem pessoas nessa condição? Levantem a mão. Por quê? Porque criamos a ilusão, quando eu me uni com o Maicon, vai ser o ápice da felicidade. E se tornou o ápice do inferno. E essas pessoas estão ali só a arrastar, e muitas das vezes só pela vergonha. O Maicon também não quer ir. Conversávamos com alguém em tempos, eu e a pastora falou, a pessoa falou para o parceiro que as coisas não estavam a correr bem e que a pessoa precisava de um tempo. Sabe o que é que o Maicon disse à parceira? O que é que estás a dizer? Vai sair de casa? Oh, eu mais é que vou sair de casa. O Maicon perguntou na Mônica, óbvio que esse não é o nome deles. O Maicon perguntou na Mônica, o que é que estás a dizer com esta mensagem? Que vai sair de casa? Ou seja, eles estão numa posição que só estão à espera quem tem a coragem de abandonar o barco, porque já não dá. O Maicon também não saiu, a Mônica também não saiu, e estão ali. E aos nossos olhos, ou aos olhos de alguns solteiros, nada, Mônica, meu Deus, calhou com um bom moço, mulato mesmo, tem bom carro, trabalha no bom sítio. Oh Deus, quem me dera, Deus lá está dizendo, quem te dera nada. Porque às vezes o propósito da minha mensagem, amados no Senhor, é colocar-nos numa frequência. Por isso é que eu disse que eu ia falar muito mais do que a questão da vida sentimental. Numa frequência que você se sente bem com o que você tem. Você não se cobra nada pelo que te falta. Você não se compara com ninguém. Você não está a olhar para o quintal de ninguém. Ouça, nós não sabemos o que as pessoas passam para te vender o perfil que elas te vendem. No dia que algumas pessoas sentarem-se contigo e abrirem o coração, você vai dizer, eu amo a minha vida. Me falta pão, mas eu amo a minha vida. Me falta sapatos, mas eu amo a minha vida. Me falta dinheiro para viajar, mas eu amo a minha. Por isso é que você tem que ser feliz contigo mesmo. Feliz contigo mesmo. Ouça, há pessoas que têm o carro que você não tem, mas gostariam de ter a paz que você tem. Há pessoas que já foram e vão para países que você nunca vai, que você nunca foi, desculpa, mas gostariam de ter a estabilidade emocional que você tem. Só que o problema, sabe qual é? É que nós queremos estar na posição dessas pessoas sem sequer termos noção do quão branqueada é a história que eles te mostram. Cuidado com o que nós estamos a admirar e a invejar.
Essa semana, a semana passada, eu estava conversando com a pastora sobre algo. E falávamos exatamente sobre isso. Porque ouça o que eu vou falar. Na nossa posição de pastores, tanto dentro da igreja e principalmente fora da igreja, há histórias que às vezes a gente acede. Que você está a ouvir, você está dizendo, não, fulano não está a fazer isso. Está a fazer. Mas quando você vê o casal, mão entrelaçada, andarem juntos, as mãos entrelaçadas, a tua mulher ainda vai dizer, você quando anda comigo, não me pega. Amor, agradece, eu não estou a te pegar na mão, mas estou a te pegar em outros sítios. Porque aquela estão há um ano que não, só estão a lhe pegar na mão na rua. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz da igreja. Eu posso não estar a te pegar na mão, mas te respeito, te valorizo. E o problema ficou, todos estão andando de mãos dadas. Por isso é que você vai prestar atenção que todo casal, ou 99% dos casais, que publicamente são muito... Vocês sabem do que eu estou a falar. Lá atrás, grande parte, eu estou a falar por conhecimento de casal, grande parte dos casais, eu não sou muito meloso publicamente com a minha mulher. Mas vai lá em casa, se estamos a partir cadeira todos os dias. Não. Nem todos os dias, nem nunca. Não dizer que a gente não briga, mas coisa básica. E também por causa da nossa posição, eu próprio é que trouxe já essa postura. Porque se dependesse da minha mulher, nos cadote beijo. E isso porque às vezes a pessoa fica na minha cabeça, meu Deus, o que é que as pessoas vão pensar de um pastor num país chamado Angola, nos assobiu o tapete rolante. Ai, minha Deus. Podem pensar que é atentado ao pudor. Vocês percebem do que eu estou a falar, né? Vocês pensariam isso também? Amém? Não, pensariam. Tem aquela parte, posso falar como eu quero? Que o homem gosta de pôr assim a mão, né? No pacote. Pá. Imagina o pastor na escada rolante. É serva de Deus. Publicamente temos que... Então, publicamente eu sou muito reservado. Às vezes mesmo aqui em frente dos nossos filhos assim na fé, as meninas estão mais por perto e tal. Hoje, por exemplo, a pastora estava a descer com alguém que eu depois vou honrar no final do culto. E eu ia lhe dar um beijo. Nós ficamos a lutar, o beijo vai ser na boca, vai ser na bochecha. Tem pessoa aqui. Beijamos já na boca, pronto, está aqui. Bom dia. Hello? Mas às vezes esse casal que vocês não estão a ver muita demonstração de afeto público. Somos estáveis em casa. Mas muitos dos casais, que toda hora eles estão já no almoço e tal, ela vai servir, amor, queres que? Lasanha? Mas o que? Escargot? Ela serve já, mete já no prato dele. Está aqui, meu senhor, beijo no marido. Ei, cuidado, esses ali. Ela está esforçada, ela está a tentar plantar alguma coisa que não é. Quando eles beberem alguns copos no final, você vai ver já a confusão na hora de ir para casa e tal, e tal, e tal. Por isso não copia, não imita, não se coloque pressão. Seja feliz contigo mesmo. Aprenda a viver as fases da vida e aprenda a viver a tua história por ti mesmo. Porque veja aí, o facto de não termos casado ainda não faz de nós pior do que ninguém. E o fato de alguém já se ter casado não faz dessa pessoa melhor do que nós. Eu não me casei ainda. Não faz de ti pior do que quem casou. Não faz de ti menos importante do que quem já se casou. Não faz de ti menos pessoa do que quem já se casou. Tire tempo, se as pessoas tiverem honestidade de sentar contigo com verdade, e eles vão te contar que o casamento deles não é só lua de mel, tem muita lua de fel. E nós estamos a diminuirmos-nos por coisas que devíamos, na verdade, veja aí, como é que eu posso dizer? Nos agradar. Porque você está solteiro e solteira e tem mais paz do que muito homem e muita mulher que está a partilhar o lar com outrem. Há pessoas que a palavra respeito, desde que se uniram a certos homens e a certas mulheres, deixou de fazer parte da história da vida deles. A união deles é um desrespeito total. Vocês não falaram amém?
A união deles é o quê? Um desrespeito total. E qual é o grande problema que está na base disso? O grande problema é o facto de nós não sermos felizes conosco mesmo, e é o facto de nós não termos altos índices de quê? De amor próprio. O grande problema que está na base disso é o facto de sempre pensarmos que só seremos felizes quando outras pessoas cruzarem o nosso caminho. Você e eu já não vou dizer tanto, mas para você que é solteiro e solteira que está aqui, você precisa exercitar cada vez mais o hábito e desenvolver a capacidade de ser feliz contigo mesmo. Tudo que você acha que você devia fazer com um parceiro, se propõe a fazer sozinha, sozinho. Tem um festival de não sei o quê. Seria bom ir com o meu baby, por exemplo, há pouco tempo. E eu cresci ouvindo, e vocês provavelmente também, as músicas do Anselmo Ralph, não é? E ele fez um show ali na Marginal, não é? Na Marginal, na Bahia. Quem foi? Não é pecado, levante sua mão. Uns primeiro esperaram ouvir a parte que não é pecado para levantarem a mão. Estão a falar, meu Deus, pastor está me perguntar quem foi, para depois me falar, você está em pecado? Não, não é pecado. Quem foi? 2 pessoas foram. Foi bom, não é? A irmã foi com quem? Foi com a esposa, viram? Com o esposo dela. Agora vejam a outra parte bonita. A irmã foi com quem? Sozinha. Se ela esperasse ter esposo, ela poderia experimentar outros shows do Anselmo. Talvez o Anselmo já com cabelo branco. Se tu não me queres, eu te quero. Se calhar com cabelo branco já ela ia experimentar outros shows do Anselmo. Mas ela teve que se propor a fazer o quê? Aí assistir esse show do Anselmo. Se ela chorou, se ela sofreu, é problema dela, mas ela foi. Porque esse lugar também são lugares perigosos. Você vê o mel dos outros, o abraço dos outros, o beijinho dos outros. Você sabe do que eu quero. Você, meu Deus, ninguém está me falando essas coisas. E ser feliz. Eu já te prometi ser minha deusa. Você fala, meu Deus, quem vai me prometer? Ouça o que eu vou falar. Mas ainda assim, vá. E seja feliz com a tua própria companhia. E quando ele te vier a gritar, se tu não me quer, você também grita, começa a chorar. Quem queira, essa parte eu imagino as lágrimas. A irmã Lídia não derramou lágrimas nessa parte. Essa parte, as mal amadas, as abandonadas. Se tu não me queres, quem queira. O moço nem está ali para ouvir. E ela grita mais alto para ver se a voz dela vai chegar até em Viana, na casa dele. Se tu não me queres. Para ver se a voz vai chegar até no Patriota, para ver se ele se panca na pedra e diga, ela que está falando mal de mim. Então eu te deixo ir, sai da minha vida. Mas vai ouvir o show. E seja feliz consigo mesmo. Seja feliz com quem? Consigo mesmo. Porque quem não foi para essa atividade e gostaria de ir e disse, não, esse é um programa para casais. Quem foi que disse que é um programa para casais? É um programa para pessoas. Mesmo aqui quando nós fazemos o Relationship Target, há pessoas que não veem porque dizem que eu não tenho ninguém. Quando na verdade o propósito não é só falar para casais, é falar para pessoas que poderão amanhã também ter os seus relacionamentos. Para nos precavermos de cometermos o quê? Certos erros. Para não reproduzirmos alguns erros que muitos de nós já fizemos o quê? Já cometemos no passado. Então é necessário a gente aprender o quê? A desfrutar. Isso é muito importante, amados do Senhor. É necessário que a gente aprenda a desfrutar cada fase da nossa vida. Recentemente eu ia pensando em algumas coisas do meu passado. Irmãos, eu cheguei a uma conclusão que vocês também já chegaram. Há coisas que vão e nunca mais voltarão. Há experiências que eu nunca mais poderei ter, que eu nunca mais poderei viver. Há coisas que eu nunca mais conseguirei experimentar por mais que eu queira. Então nós temos que ter o cuidado, veja aí, de viver a cada fase que nos encontramos com a maior e a melhor intencionalidade.
Mas sabe qual é o problema que nós temos? O problema que nós temos é que nós estamos no hoje já pensando no amanhã. O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou vestir amanhã? Quando a Bíblia está a dizer que devemos viver cada dia, veja aí, por quê? Porque a cada dia basta o seu mal, deixa o amanhã cuidar de si. Amém. Às vezes nós estamos no presente, estamos solteiras e já estamos a pensar como é que vai ser o homem, como é que vai ser A, como é que vai ser B. Saiba desfrutar cada fase da tua vida. Nesse momento eu estou solteiro, eu viverei a melhor fase do solteirismo. Nesse momento eu estou noivo, eu viverei a melhor fase do noivado. Nesse momento eu me casei, eu viverei a melhor fase no meu casamento. E mesmo desempregado, viva a melhor fase como desempregado. Você está numa nova empresa, viva a melhor fase nessa empresa. Porque a vida é cíclica e há lugares que nós estamos hoje e não estaremos amanhã. Então em cada fase da tua vida, em cada estação, em cada programa, em cada projeto, dê o melhor de ti, dê o melhor da tua energia, o melhor da tua garra, o melhor da tua vida. Entregue-se da melhor forma, porque amanhã você poderá não estar mais nessa fase e ter saudade dessa fase. Porque há coisas que nunca mais voltarão. Eu nunca mais serei solteiro. Nunca mais serei solteiro. E há outro problema. Há senhores, que não é o meu caso, que têm 50, 60 anos. A mulher morreu, o marido morreu. Não é a mesma coisa achar uma pessoa, você 60, 70 anos. Eu ia ver a pastora de moto em Viana. Assim com 60, 70 anos, Tomás aí em Viana, cuculo. Não faz sentido. Então é necessário nós sabermos o quê? Curtir cada fase. No outro dia nós estamos em casa a ver os vídeos dos miúdos no telefone. E eu comecei a ver uns vídeos de quando o Daniel era boa pessoa. Irmãos, eu comecei a sentir saudade do Daniel de 2, 3 anos. Um miúdo educado, brincalhão, tranquilo, esse lado acho que ele puxou no pai ou no avô, super palhaço, e nós ficamos ali, né, horas com os miúdos, nós todos deitados, a vermos os vídeos no telefone e matávamos de rir, e eu comecei a sentir saudade daquela fase do Daniel. Sabe qual é o choque que foi? Aquela fase nunca mais vai voltar. O Daniel nunca mais vai ter 2 anos, o Daniel nunca mais vai ter 3 anos, e aquelas brincadeiras que ele fazia, eu nunca mais o poderei vê-lo fazer. Com aquela voz, porque ele tinha um problema, né? Um atraso na fala, então ele não comunicava bem as palavras. Eu nunca mais vou lhe ouvir a falar mal, a falar enrolado e dobrado. Aquela fase passou. E talvez, eu confesso, que por conta da correria de A, de B e de C, eu posso não ter curtido melhor o quê? Aquela fase. Eu vi alguns vídeos da Daniela com 2 anos, e eu amei aquela fase dela e senti saudades, mas a Daniela nunca mais vai ter 2 anos. O que é que me resta agora? Curtir as melhores fases do Danilo. Porque ele tem 1 ano, mas daqui a nada ele vai ter 2 e vai ter 3 e nunca mais vai voltar a ter 1 ano e a ter 2 anos. E o que é que acontece conosco? Às vezes temos os bebês ainda no colo, ou com 1 ano, a darem os primeiros passos, sem falar. Sabe o que é que nós já estamos a pensar? Estamos a pensar na fase do menino estar a correr. Por que eu já vou me colocar a pensar, quando o Danilo começar a correr, se eu posso começar a curtir a fase que ele ainda está a engatinhar? Porque ouça, o que é que eu vou falar para vocês, amados do Senhor? Há fases que nós não estamos a viver bem, que nós vamos ter saudades, que nós vamos ter falta. Principalmente quando vocês prosperarem na jornada da vida, há coisas que vocês já não vão poder fazer, mesmo que vocês queiram fazer. Há lugares que eu já não posso frequentar, há sítios que eu já não posso pisar, há coisas que eu já não posso participar, e algumas delas não são erradas, mas veja, eu sinto falta. E isso vai acontecer com muitos de vocês. Vocês acham que algumas pessoas estão publicamente expostas, que gostavam de comer magoga, bombom com jinguba, hoje sentem-se mais confortáveis de ir para alguns lugares, ficar ali para comprar magoga? Não. Por causa do quê? Da posição. Então, se nessa fase você está comendo magoga, enjoy your magoga. Se nessa fase é bombom com jinguba, desfruta e viva da melhor forma.
Porque sabe o que vai acontecer? Nessa fase que você ainda não tem uma casa boa, você tem pessoas honestas e sinceras à tua volta. Quando o teu dinheiro aumenta, quando o teu poder aumenta, quando a tua exposição aumenta, é tudo interesseiro e falso à tua volta. É muita gente a se conectar contigo, não pelo que você é, mas pelo que você lhes pode proporcionar. Então, nessa fase na casa de chapa, enjoy, curte essa fase. Que o dinheiro está a faltar, que as coisas estão apertadas, mas há pessoas verdadeiras ali à tua volta. Quando você prosperar na jornada da vida, quando você for o PCA, o ministro, o diretor, o empresário de sucesso, todas as chamadas que vierem para o teu telefone é por causa do que você pode dar, por causa do que você pode fazer, por causa do que você pode gerar. E não porque as pessoas querem se conectar ao teu verdadeiro eu. Então, desfrute dessas fases. Desfrute das suas verdadeiras. Desfrute das fases menos boas. Desfrute das dores. Desfrute dos apertos. Quando a ascensão vier, a falsidade também virá juntamente com ela. Os hipócritas virão juntamente com ela. E outras dores virão juntamente com ela. Saiba curtir cada fase da tua vida. Saiba curtir cada fase da tua vida. Há coisas que amanhã nunca mais vamos poder fazer. Há lugares que nunca mais vamos poder entrar e pisar. E há amigos verdadeiros que nunca mais vamos ter cópias iguais a eles. Nunca mais vamos ter cópias iguais a eles. Se você tem alguns agora, curta. Quando você senta à mesa de gente grande, você percebe isso, que a falsidade é o pão de cada dia. Todos os dias, os grandes estão decepcionados. Todos os dias. Nunca tive nenhuma experiência com ninguém publicamente exposto, seja governante, seja celebridade, seja empresário de sucesso. Todos os dias eles têm uma decepção com alguém. Porque quando você ascende na vida, nem todo mundo se conecta a ti pela tua essência. As pessoas já não veem o teu coração. As pessoas deixam de ver a tua alma. As pessoas veem o teu carro, veem o teu cargo, veem a tua casa, veem a tua posição. Então elas pensam, vou me conectar com o senhor fulano, porque ele vai me ajudar naquilo. E às vezes você é bom. Você abre o coração, porque você não vê maldade nas pessoas. Mas algumas pessoas estão a chegar a ti com o coração cheio de maldade. E você dá, e você ajuda, e você doa, e daqui a nada eles te decepcionam. Mas quando você estava lá embaixo, os teus amigos eram verdadeiros. Nós estamos sempre a pensar no próximo nível, no próximo passo, e sem saber desfrutar o quê? O nível e a fase que nos encontramos. Desfrute essa fase que você está, porque você poderá nunca mais voltar a viver o equilíbrio, a paz e a estabilidade que você está vivendo nessa fase agora. Oh, vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Desfrute. Desfrute. Então, se você está solteiro, não tem pressão nenhuma. Desfrute. Desfrute. Porque você ouça e pergunte na minha mulher. Quando nós nos casamos, eu dizia, amor, não vamos fazer filho ainda. Não vamos fazer filho ainda. Vamos curtir o quê? O casamento. Nós casamos em dezembro, fevereiro eu engravidei. Engravidei em fevereiro. E ali mudou. Porque ela já estava com 2 meses de gravidez depois do casamento. 1 mês no caso, né? 2 meses depois do casamento ela ficou grávida. E a vida começou a mudar. Então nós não tivemos aquele tempo de ir correr, de ir fazer A, de ir fazer B. Por quê? Porque o bebê já estava ali. E quem tem bebês hoje sabe que há muita coisa que você já não consegue fazer. Porque você já está pensando nos bebês. Como dizem lá fora, nos que choram. Às vezes você quer se mimar a alto nível. Você já pensa, não, cuidado, esse mês tem que pagar a escola dos miúdos. E você tem que cortar o quê? A fatia da escola dos miúdos. Quem já passou por isso, diga amém. A irmã Luiana nunca passou por isso. Ela vive mesmo a vida. Elas que se esperneiem, pastor. Mas veja, quem tem alguns bebês ou outras coisas, há coisas que você quer avançar e você já não pode avançar. Porque já tem algumas coisas conectadas a ti. E o que vai acontecer? A minha esposa e eu nunca mais deixaremos de ser pai de crianças. Então tudo que tivemos que fazer e pensar englobará o quê? Aquelas crianças. Então talvez você esteja aqui e ainda não tem bebês, e ainda não tem filhos,
consegue correr sem peso, consegue correr sem fardo, consegue correr livremente, corra. Porque quando eles vierem, há corridas que você já não vai conseguir fazer. Mas sabe o que está acontecendo com muita gente, Alberto? Eles não têm bebê agora, e eles já estão a pensar na fase com o bebê, sem curtirem a fase que não tem o bebê. Enquanto ainda não vê o bebê, faça o quê? Curta a fase do bebê. Porque se você não tiver um parceiro colaborativo, vai ter chá das amigas, você não vai poder ir, porque ele também vai ir na cerveja dos amigos. Vai ter noite de pijama, que você não vai poder ir, porque ele também vai dizer: hoje tenho futebol com os rapazes. E vocês sabem que lá em casa, quando normalmente, não estou a dizer que é correto, quando surgem 2 programas distintos numa mesa, normalmente quem é prejudicado? As mulheres. Então ele vai para o futebol e você vai ficar com o bebê. Ele vai para o jogo de PlayStation e você vai ficar com o bebê. Ele vai para a conferência de homem para homem e você vai ficar com o bebê. Ele vai, seja lá, beber um fino, beber um copo, e você vai ficar com o bebê. Então, enquanto os bebês ainda não vieram e você pode correr livremente, vai para os chás das amigas, vai para a noite de mulheres, vai para o encontro, vai para as noites de pijama. Curte essa fase da melhor forma possível. Porque haverá um dia que nem será o problema do marido, será você própria. Meu Deus, estou tão cansada, varri, limpei o bumbum das crianças, dei banho nas crianças, os miúdos só dormiram agora, vou tomar mais banho, o cabelo está no ar, a unha está quebrada e tal, não tem cílios, as pestanas não estão bem desenhadas. Você vai dizer: não vou. Porque esse é um outro peso que as crianças também trazem, que é uma parte que nós homens não gostamos. Você chega em casa, você encontra uma mulher com um short encardido, não é porque está suja, é a cor que ele adquiriu, pelo processo do sofrimento que ela teve. Uma blusa do partido, empelar 50 anos de independência, ou 50 anos, essas saíram agora, de independência. O cabelo parece que ela apanhou esticão. Você dá 2 beijos: boa noite, amor da minha vida. E às vezes ela senta contigo, vai, adormece e começa a roncar. Você olha: Jesus, tinha que ser assim, não dava. Então, enquanto você está solteiro ou solteira, faça o quê? Curta da melhor forma essa fase, seja feliz. Ouça o que eu vou lhe dizer mais uma vez: a tua felicidade não está no homem que não está na tua vida, não está na mulher que ainda não cruzou o teu caminho. A tua felicidade não está dependendo de ninguém, ela depende única e exclusivamente de quem? De ti. Me dá um amém se você concorda com isso. Anote isso que eu vou falar. A melhor pessoa para se casar é aquela que é feliz com ela mesma. A melhor pessoa, que todo homem quer uma mulher que seja autossuficiente. Nenhum homem gosta tanto, também há os psicopatas que gostam, mas o grosso dos homens não gostam das mulheres que dependam 100% dele para viver. A melhor pessoa para se unir é a mulher que é feliz com ela mesma. O melhor homem para se unir é o homem que é feliz com ele mesmo. Ouça o que eu vou falar. A melhor mulher para se unir é a mulher autossuficiente e não a desequilibrada emocional. Talvez vocês não vão concordar comigo, mas cuidado com as senti eu não vivo. Essas são as que no fim do relacionamento te perseguem com faca. Cuidado com os... tu és o ar que eu respiro, tu és o meu tudo. Esses são os narcisistas. A pastora vive sem mim, vai sofrer, mas vive sem mim. Eu vivo sem ela, vou sofrer por causa do amor que tenho por ela. Mas em algum momento da minha vida terei de fazer o quê? Aprender a viver sem ela. E eu nunca disse na minha mulher que eu não vivo sem ela. A minha mulher nunca me disse que não vive sem mim. Ela declara o amor dela a mim, eu declaro o amor dela a ela, mas ela nunca me disse que não vive sem mim. Porque ela vive sem mim.
E eu vivo sem ela. Mas o fato de eu nunca lhe ter dito isso e ela nunca me ter dito isso não significa que eu não a ame ou que ela não me ama. O vosso relacionamento, não sei como é que funciona. Eu e o meu marido, de 3 em 3 minutos, ele me manda mensagem. Cuidado, esse é doente. Esse é doente, isso não é amor. Esse é manipulador, controlador. Eu só acordo, só estou mesmo a limpar o chão, vejo uma mensagem, minha princesa, te amo. Acabei de limpar, abri a geleira para arrumar, vem mais outro vídeo. Olha como está a passar o meu dia. Esse está a te controlar. Ele também quer descobrir o que você... Porque veja, ele está a plantar o que ele quer colher. O que ele está a fazer? De 3 em 3 minutos, você também vai ter que lhe mandar mensagem. Quando ficar 1 hora sem mandar, estou a te mandar mensagem, já te mandei, só nesse momento, já te mandei 20 mensagens. E quem disse que em 1 hora, doente? Quem disse que em 1 hora você tem que mandar 20 mensagens? Só que as tolas, obreiro Fernando, as tontinhas, elas vêm e dizem, é amor, ele me ama, não te ama, ele é doente, está a te controlar. Ele está a ter sonhos com você a lhe trair. Ele já cogitou a possibilidade de você lhe deixar. Ele não tem amor próprio, ele acha que você é demais para ele. Então ele está a plantar coisas que ele quer colher. 2 horas, não me responde. Estavas a fazer o quê? Amor, quem disse que eu tenho que falar tudo o que eu estou a fazer? Porque no amor também há liberdade. Só que ele está a plantar o que ele quer colher. Porque se ele de 3 em 3 minutos te manda mensagem, o que é que vai acontecer? De 3 em 3 minutos você vai ter que lhe responder. E quando você deixar de lhe responder, o que é que isso vai ser? Um problema para vocês. Porque em 1 hora, com um marido que está a trabalhar, dá para fazer muita coisa até dentro ou fora da tua casa. Em 2 horas, com um marido que está na sonda, dá para fazer muita coisa dentro ou fora da tua casa. Então, na cabeça do doente, você vai estar sempre a aprontar. Então, todo homem está à procura de uma mulher que ela é o quê? Feliz com ela mesma. E ouça, não aquela mulher que já saiu de um relacionamento e já está pensando no próximo relacionamento. Por isso é que as mulheres sofrem. Porque elas não tiveram, veja aí, e nós não fazemos isso. Primeiro, ela não teve tempo de se curar das mágoas e das feridas. Segundo, ela não teve tempo para aprender. O problema é que nós não queremos, não nos programamos, sabe para fazer o quê? Para aprender com os nossos erros. Então a pessoa não se curou das possíveis mágoas que pode ter adquirido no término de um relacionamento. E segundo, ela não parou para pensar aonde é que eu falhei. Porque nós normalmente pensamos sempre que fizeram o quê? Que falharam conosco. Mas nós nunca paramos para pensar na possibilidade de nós termos também falhado. Porque veja, há homens e mulheres que falham conosco porque nós falhamos primeiro. E sabe, grande parte das vezes a nossa falha, sabe qual é? Ter escolhido aquele homem ou aquela mulher para ser o nosso parceiro. Porque na fase das conquistas, ouçam o que é que eu estou a falar, os sinais estão lá. O homem que vai te bater, ele te dá sinais que um dia ele vai te bater. Você só tola que não quer ver. O homem que vai brincar de te trair, ele te dá. Ele mudou do dia para a noite. Não mudou do dia para a noite, ele sempre foi assim. E ele te deu sinais que ele era assim. Mas você trouxe aquela máxima. Que máxima, pastor? Eu vou lhe mudar. Não vais. Não vais. Eu vou lhe mudar, eu vou lhe mudar. Ele comigo vai. Ele está a brincar, eu não sou aquelas outras. Você vai ser pior do que as outras. Porque as outras não queriam lhe transformar. As outras vieram e do tipo, se você brincar comigo, eu vou. Você quer ficar. Você é dele. A dele. Que lhe dá leite. Fralda. Lhe dá calma. Ele vem bêbado. A cheirar perfume barato de outras lambisgoias. Você quer se tornar aqui, lhe dá banho, lhe tira o sapato, lhe tira a meia. Você já não ouve, Mário, você vai mudar quando? E o Mário no coração, eu gosto dessa. E ele depois acorda ressacado e tal, simula um comportamento. Amor, não sei, o que é que tu estás a passar comigo? Tu estás a orar pouco por mim? Tens que orar mais por mim. Mete um papel como nome no altar da igreja. A tonta, a tonta, a tonta.
amolece. Ela fala, é Satanás que quer me estragar o lar. E ela faz o papel dela e mete no altar. Eu quero a libertação do meu marido Mário. E quando ela sai da igreja, o Mário já está a jogar futebol com a tropa, a programar o próximo caldo. Ouça, homens querem, mulheres também, pessoas que são felizes com elas mesmas. Posso vos dar um conselho? Se você é solteira que está aqui, e você está, ou solteiro, e você está a conhecer uma mulher ou um homem que te diz assim, terminei o meu relacionamento há um mês, não diga assim. Esse ainda está doente. Ouça outra coisa, vai te ferir, porque ele ainda está emocionalmente conectado ou conectada. Porque nós sabemos, eu e a pastora estamos aqui, já terminamos algumas vezes com namorados, e acho que houve uma vez que ficamos 3 meses separados, né? Não voltei com ela. 3 meses depois. 3 meses depois, voltei. E você está a se meter com uma moça que terminou há um mês. E você acha, ela vai ser minha. Não vai ser. O coração dela ainda é do Francisco. Francisco vai sofrer na minha mão. O coração dela ainda é do Bruno. Então, fica só na friend zone. Conhece e vê no que vai dar. Vê no que vai dar. Porque há uma outra música que eu não sei de quem é, que diz assim, é só fazer assim. Vocês conhecem bem. E há homens que têm esse power sobre algumas mulheres. É só fazer assim que elas voltam. E há mulheres que têm esse power sobre alguns homens. É só fazer assim que ele volta. E você está dizendo, aquela lambisgoia me roubou um homem. Não, você que foi se meter numa coisa que não estava bem tratada, num relacionamento que não estava bem terminado. Eu terminei com a minha parceira há um mês. Fica só na friend zone. Conheça só. Dá tempo ao tempo. Um mês você já quer ser o amor da vida dele. Que coração é esse? Que em um mês já te tornou o coração da vida dele. E vice-versa. Porque a melhor mulher para se casar não é aquela que pula de relacionamento em relacionamento. É aquela que dá tempo, que pensa em si, que pensa no que ela falhou. Porque a verdade é essa, eu ia dizendo, que nós somos especialistas em culpar os outros quando tudo corre mal ou quando algo corre mal. Há algo de errado que nós também fazemos que levou esse relacionamento a correr mal. E às vezes a principal coisa errada que fizemos é ter escolhido essa pessoa, é ter ignorado os sinais, é ter estado desesperado ou desesperada demais por um parceiro para me fazer feliz. Há mulheres que só aceitaram homens porque o homem tinha casa, que elas queriam um teto para poder dormir. E tudo o resto que veio por consequência de não ter pensado um pouco. A melhor mulher para se casar, o melhor homem para se casar, é aquele que é feliz com ele mesmo. Ouça, se você tiver um homem e uma mulher que é feliz consigo mesmo, não vai ser um fardo, nem um peso sobre as tuas costas. Vai impulsionar a tua carreira, vai impulsionar teus projetos, vai te dar liberdade de respirar. Porque não é uma pessoa doente, é uma pessoa que está bem. Porque sabe que no final do dia vocês entenderam o propósito da vossa união e você sempre vai voltar para ele. E ouço o que eu estou a falar. Quando eu falo de voltar para ele, eu estou a falar de forma correta. Eu não estou a falar daquelas mulheres que pensam e dizem, ele pode ir onde ele quiser, ele vai voltar aqui. Eu não estou a falar desses casos. Eu estou a falar do homem que não vai para lado nenhum, a não ser trabalhar, projetar e tal, e volta para a mulher dele. Eu não estou a falar daquelas mulheres que, ele pode me trair, mas é aqui onde ele vai dormir. Ele vai voltar para aí, mas quando voltar para a tua casa, vai voltar com demônios, vai dormir com bruxas, e corre o risco de voltar com doenças. Porque aqui só tem adultos nessa sala e eu vou falar. Porque o homem, quando começa a se envolver com uma mulher, até pode se proteger no princípio. 1, 2, 3, 4 meses depois, ele já está confortável com aquela moça. E a moça que se envolve com o homem casado, ela está aberta a se envolver com outro homem qualquer. E você não pode ser, desculpem pelo que eu vou dizer,
A tola que aceita um homem que vai e volta, vai te trazer doença. Vai te trazer demônios, vai te trazer espíritos. A pastora está aqui, me contou uma história. Eu não duvidei, porque eu sempre gostei de ver vídeos de coisas espirituais. A pastora sabe, mesmo desde o namoro, havia vídeos que eu assistia de pastores que faziam bruxaria e tal, e que se converteram. A pastora falava, não quero ver. Não, baixa o som, põe os fones, ou assiste depois. E a pastora me contou uma história, não sei se posso falar. Parte, né? Só assim, vou enrolar um pouco. Mas é de algo que está acontecendo no nosso país. De alguém que tem dinheiro, que tem bens, que tem posse, que se envolve com homens que quiser se envolver, que é amante de um homem casado e é bruxa. E nós vimos o perfil da pessoa. E se te disserem que aquela moça que tem um casarão, carrões, é feiticeira, é sereia, você não vai acreditar. É por isso que eu já falei aqui nessa igreja, que às vezes nós homens ficamos com algumas mulheres e dizemos, lhe consegui, não lhe conseguiste, ela é que te conseguiu. E às vezes ainda ligamos para outros homens, está vendo aquela dama ontem em Dubai, caí com ela, não caíste com ela que caiu contigo. Você está andando aqui, mas a tua alma já está no fundo do mar. Você está andando aqui, mas já há uma semente das trevas que já entrou em ti. Eu já falei nessa igreja várias vezes. Sexo não é só físico, sexo é espiritual. Sexo é conexão espiritual. Por isso é que quando algumas mulheres vão para a casa dos quimbandeiros, os quimbandeiros pedem para fazer o quê? Para se envolverem com elas. Não é só por causa de coito, é porque ele é a incubadora do espírito que vai liberar o que aquela moça quer. Ele é o portador daquilo que ela quer. E você acede a isso fazendo o quê? Se envolvendo com ele. É o único caminho. É por isso que tem homens que se envolvem com mulheres que profetizavam, e eles não profetizavam, eles começaram a profetizar. Tem mulheres que se envolvem com pessoas que profetizam, elas não profetizavam, eles começam, por quê? Porque no sexo nós transferimos coisas uns para os outros. Agora, o homem que você está dizendo que vai lhe mudar, todas as semanas se envolve com mais do que uma, duas mulheres, e depois dorme em ti. Que força é essa? Eu dormo contigo, desculpa. Que força é essa que você vai ter para mudar esse homem? Quantas energias estão dentro dele, que estão a fazer o quê? Que estão a passar dentro de ti. Por isso nós precisamos aprender a curtir as fases do solteirismo. Porque a melhor pessoa para se casar não é o homem e a mulher desesperada. Se calhar eu fecho aqui dizendo isso. Nunca demonstre a nenhum homem, nem a nenhuma mulher, que você está desesperado por se casar por ela, ou com ele, ou com ela. Nunca demonstre isso. Monte um sistema, monte um programa e faça com que isso caminhe para lá. O que eu costumo sempre dizer: o homem que te quer, irmã Luiana, te casa. Ouviu, Fernando? O homem que te quer, te casa. Albeira Selma, você e o Osvaldo estão há quanto tempo? 2 anos, né? Fizeram 2 anos no dia que noivaram, é isso? No dia que casaram? Ok. Hã? Não entendi mais. Ela tem essa capacidade de complicar as pessoas. Ok. Já percebi. Me complicaste, mas percebi. Mas no final do dia eu peguei o exemplo deles para dizer o quê? Eles namoraram 2 anos, não é? 2 anos de namoro e casaram, não é isso, filha? Namoraram 2 anos e casaram. Sem ter tudo. E a Deula lhe deixou. A Deula também era uma boa psicopata, Alberto. É minha filha mesmo, mas eu tenho que lhe dizer. Eu se vos conto, ela não vos contou. Ela é que fez a armadilha no moço. Criou um perfil falso, chachou o moço. Depois foi no moço e disse: estás a me trair? Mas trair como? Se esse é você.
Eu já não te quero, vai para a tua vida. Mas ela veio para X, encontrou a pastora Alanda e falou: esse espírito de psicopata, sai dela. Vais voltar para o Alberto. A pastora não conhecia, Deus falou com ela: quem é o Alberto? Ela começou a chorar: Alberto, é o homem que lhe deixei, vais casar com esse homem. Ficaram juntos, depois de voltarem, fizeram o quê? 1 ano e tal e casaram, não é? Não, 4 é pouco. Depois de voltarem, fizeram quanto tempo para casar? 4 meses? É. Fala para a pessoa que está ao teu lado: o homem que te quer, te casa. Fala para a pessoa do outro lado, é mais simpática. Fala: o homem que te quer, te casa. Ficaram quanto tempo separados? 1 ano e meio separados, 4 meses voltaram e casaram. Sem pressão. Sem pressão. Fiquei separado da minha mulher 3 meses. Quando voltamos, conheci o meu sogro. Vamos casar quando? Eu disse esse ano, em dezembro. Sem pressão. A pessoa também estava falando no sogro dele que vai casar esse ano em dezembro. Nem salário tinha. 11 meses de salário em atraso. Eu ia me perguntar: fui se meter aonde, Jesus Cristo? Que espírito é esse que me possuiu? 3, 4 meses depois, casamos. Mas nós precisamos aprender a cuidar bem de nós e a não ficar desesperados. Vai acontecer. Vai acontecer. Homens estão à procura de mulheres equilibradas e autossuficientes. Ah, mas ele saiu da minha vida, não era para ser ele. Curte só essa fase. Há uma energia que pessoas estáveis emanam. E isso conecta-te com um grupo de pessoas que você está a precisar e a procurar. Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Anote isso e aqui fecho. 3 principais mensagens que eu quero deixar para todos os solteiros e solteiras que estão aqui. 3 principais mensagens, segundo aquilo que lemos e falamos, que serão a linha da nossa mensagem, ou daquilo que nós ministramos. 3 principais mensagens, 3 principais chaves, 3 principais códigos que todo solteiro deve perceber sobre a fase do solteirismo. Anote aí, a primeira mensagem é a mensagem da liberdade. A mensagem da liberdade. Como dizem os professores, você pode colocar um traço ou 2 pontos. Liberdade. Porque os solteiros têm mais liberdade para servirem a Deus e ao seu próximo. Eu dei-vos os exemplos das esposas, os exemplos dos filhos e etc, etc. Liberdade. Os solteiros têm mais liberdade para servirem a Deus e para servirem ao próximo. Os solteiros têm mais liberdade para cuidarem dos seus negócios, dos seus projetos, da sua vida acadêmica, da sua vida profissional, de várias coisas, por causa de não terem alguém que vos cobre responsabilidade ou a quem vocês devam prestar responsabilidade. Então, ser solteiro não é mal de todo. Nessa fase, há um grande nível de liberdade. Segundo ponto, completude. Completude, aquilo que nós vimos em Filipenses 4, completude. A felicidade não depende de uma cara metade. Na questão da completude, nós queremos trazer a ideia de que a tua felicidade não depende de quê? De uma cara metade, de um parceiro ou de uma parceira. Porque todo cristão deve ser completo em Cristo e nele mesmo. Completude. A tua real felicidade não depende de nenhum homem nem de nenhuma mulher. A tua real felicidade não depende de nenhuma cara metade. Todo cristão deve ser pleno, feliz em Cristo e com Ele mesmo. Terceiro ponto, propósito. O propósito da solteirice. Coloque aí, propósito. O período da solteirice deve ser aproveitado para agradar ao Senhor e investirmos em nós. O período da solteirice não é para ficar desesperado com o próximo homem, com a próxima mulher, com a próxima fase. Não. O período da solteirice você deve usar para agradar o Senhor. E falei aqui, agradar o Senhor com o teu estilo de vida. Não é porque eu sou solteiro que eu vou fazer tudo o que me apetece fazer, desviando de valores cristãos, de valores sociais, não.
é viver um estilo de vida que me permite, sobretudo, agradar ao Senhor. Aleluia! Até aqui a palavra do Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos lá.